Glórias ao nome do Senhor. Convido a igreja que de pé nós venhamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado desde o início do culto, desde a leitura da sua palavra. Aleluia. Abra a sua Bíblia, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Glórias ao nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra para você essa noite, muito breve, sobre um homem chamado Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, aonde ele é, no mínimo, um pouco intrigante, porque o próprio Jesus, ele interroga, parece que ele quer saber o que as pessoas estão falando sobre ele, o que as pessoas estão dizendo sobre Jesus. Olha só, então é um pouco intrigante aquilo que Jesus está perguntando, e o mais intrigante é o que as pessoas estão falando sobre ele, porque o mais ruim é quando as pessoas acham de você uma coisa que você não é quando as pessoas falam uma coisa sobre você que você não é. E Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: o que é que as pessoas estão falando sobre mim? Quem eles acham, quem eles pensam que eu sou? E os seus discípulos começam a falar dizendo: olha, algumas pessoas estão pensando que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, alguns estão pensando que o Senhor é Jeremias, alguns estão pensando que o Senhor é um dos profetas que foi reencarnado. Mas Jesus, ele continua com a sua indagação e pergunta: e vocês? Quem vocês que estão aqui perto de mim, que me seguem, que eu os escolhi para serem meus seguidores, meus amigos pessoais, meus alunos, quem vocês estão pensando, quem vocês estão dizendo, ou quem vocês acham que eu sou? Essa é a pergunta aos seus discípulos, e Pedro, como aluno aplicado, ele toma a palavra e fala: o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro, ele fala com muita convicção, não muito obstante, porque o Espírito Santo revela a ele e diz: tu és o Cristo, eu não tenho dúvida que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Mas nós podemos observar no Evangelho segundo escreveu João, que o próprio Jesus, ele fala de si mesmo. E aqui eu quero mencionar pelo menos 6 coisas que Jesus, ele fala de si mesmo. Jesus, ele é não só o Filho de Deus, Jesus é não só o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, o ungido, o Machida. Cristo, Jesus, ele fala sobre si mesmo. Em João, em primeiro lugar, ele diz: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne eu darei pela vida do mundo.
Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. O pão, ele serve nada mais, nada menos para alimentar. Aqui Jesus, ele faz menção, porque os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus, eles falaram, os nossos pais comeram o pão no deserto, foram alimentados pelo maná. A verdade é que aquele alimento que Deus, ele concedeu, ele fazia menção a Jesus, que da mesma forma que aquele alimento, ele concedeu vida, sustentou, nutriu aquele povo, o povo de Deus, em um momento de escassez, deu vida a eles. Assim Jesus, no ato e no seu sacrifício, ele estaria dando vida a toda a humanidade através do seu sacrifício. João capítulo 6, versículo 35, diz, e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Qual é o alimento que você tem escolhido para você? Qual é o alimento que você tem tomado para a sua vida? Jesus é o alimento, Jesus, ele é o pão que nutre a nossa necessidade espiritual, que é vida. Jesus, ele nos dá vida. Aleluia! Jesus, ele fala sobre si mesmo. Em segundo lugar, ele diz, eu sou a luz do mundo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todos nós, nossos amados irmãos, outrora andávamos nas trevas. Todos nós, outrora, andávamos no caminho de pecado. O pecado nada mais é um caminho de escuridão, porque nós não sabemos o que fazemos. As trevas nos cegam a caminhos e atitudes que nós não conseguimos analisar como obras que nos trazem malefícios, e nós vivemos em um mundo de escuridão, em um mundo de trevas. Jesus, ele diz, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 19 ao 21, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, porque todo aquele que faz o mal, que faz o pecado, odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! Quando Jesus, ele nos traz para a luz, ele nos dá obras novas, ele nos reverte em um homem novo e nos dá atitudes novas, um comportamento novo, uma mentalidade nova, atitudes novas, um vocabulário novo. Aleluia! Até parece que a pessoa, que quando ela recebe Jesus, ela fica até mais bonita, ela fica até mais simpática, ela se torna uma pessoa mais alegre, porque ela não, antes ela vivia em trevas, não conhecia nada, não vivia nada, mas agora que ela está na luz, que ela está na luz verdadeira, a sua vida foi iluminada. Aleluia! Porque ela recebeu a luz da salvação. Jesus, ele continua falando sobre si mesmo, no Evangelho segundo escreveu João, em terceiro lugar, ele diz, eu sou a porta. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e encontrará pastagem. Todos nós um dia estávamos em uma porta, só que essa porta era uma porta inadequada, não nos trazia salvação, não nos trazia benefícios, pelo contrário, nos iludia. Pensávamos que estávamos felizes nas nossas obras, nos nossos pecados, na nossa vida, segundo a nossa consciência pagã, segundo a nossa consciência contaminada pelo mundo, e um dia foi nos apresentado uma porta. Evangelho segundo escreveu, aleluia, João, capítulo 3, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos
muitos há que a encontrem. A porta larga, ela leva à perdição, apesar de ser uma porta de prazeres, apesar de ser uma porta de felicidade temporária, mas a porta que Deus ele tem a nos apresentar, que é Jesus, apesar de ser uma porta estreita, apesar de ser um caminho apertado, é um caminho recompensador, nos leva à vida eterna, nos leva à paz com Deus, nos dá prosperidade em vida e nos traz uma vida nova com Deus nosso Pai. Aleluia. Jesus ele continua falando de si mesmo, ele diz: eu sou o bom pastor. João, aleluia, capítulo 10, versículo 11, Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus, quem é Jesus? Jesus ele é o bom pastor. Jesus ele é o pastor que conduz as ovelhas para dentro do seu aprisco. No seu aprisco tem proteção, no seu aprisco tem pastos verdes, no seu aprisco tem bonância, no seu aprisco não tem perigo, no seu aprisco tem paz, tem prosperidade, aleluia, porque nós somos ovelhas do Senhor. No seu aprisco, ainda que passamos pela tribulação, ele nos dá o livramento. A palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de nós todos, aleluia. Nós éramos ovelhas, a palavra no Senhor nos compara como ovelhas que estávamos perdidos. Você pode andar aí pela rua e ver, aleluia, um cão, um cachorro que está, aleluia, não tem dono, não tem uma casa, não tem um lar, ele não tem, aleluia, um lugar de asilo, ele está sujo, ele sofre agressão, mas quando ele encontra um dono, quando ele encontra um lar, ali ele encontra proteção, ali ele encontra alimento, ali ele encontra conforto. Todos nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem aprisco, sujos, estávamos perdidos, sem caminho, sem esperança, mas um dia Jesus nos achou. Não fomos nós que achamos ele, foi ele que nos achou, aleluia, e nos trouxe para dentro do seu aprisco. O salmista ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantos tem esse pastor na sua vida? Aleluia. Jesus ele é o nosso pastor, não nos rebelemos contra o nosso pastor, contra o nosso guia, porque é ele, aleluia, que nos mostra o caminho de salvação, o caminho que nos conduz, aleluia, à vida eterna. A cidade celestial, a cidade prometida, a qual leu o nosso irmão no início do culto, aleluia, para nós chegarmos lá tem que ter um passaporte, para nós chegarmos lá tem que ter uma passagem, essa passagem já foi paga, essa passagem foi de graça, Jesus ele pagou esse passaporte. O que é que nós precisamos fazer? É tomar posse, aleluia, dessa promessa para nossas vidas. Jesus ele começa a falar de si próprio ainda, João capítulo de número 11, versículo 25 e 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus ele fala para Marta, fala para Maria, no momento que seu irmão Lázaro é morto, Jesus ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que nele não existe morte, nele ainda que exista morte, ainda que nós passemos pela essa morte física, mas ele é a promessa da ressurreição para uma vida eterna. Ele é a promessa de que em Cristo não existe morte, em Cristo não existe separação entre nós e Deus, em Cristo só existe vida, e ainda que exista morte, nós ressuscitaremos para a vida com Deus, aleluia. Essa é a promessa para a sua igreja. Evangelho, ou melhor dizendo, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52,
Paulo ele diz: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, como no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a promessa para a sua igreja, essa é a promessa para o seu povo, essa é a nossa esperança de um dia não ficarmos aqui, não sofrermos aquilo que a terra tem para, aleluia, afligir o ser humano, mas nós temos a promessa de uma vida eterna. A cidade, aleluia, a sua edificação é de ouro, é cristal, é jaspe, topázio, várias outras pedras preciosas. Lá não existe noite, porque o Senhor ele ilumina a cidade. Lá não existe templo, porque o Senhor, aleluia, ele está no meio da cidade, aleluia. Essa é a promessa, essa é a esperança que nós temos. Para terminar, Jesus ele continua falando de si próprio. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho. Há atualmente mais de 3.000 religiões catalogadas. Há religiões para dar e vender, mas existem diversas denominações. Mas entenda uma coisa, o caminho só existe um, e este caminho é Jesus. O caminho só existe, a propaganda pode ter qual for, pode ter a placa, pode ter o slogan, mas o caminho é apenas Jesus, a verdade é apenas Jesus, só existe vida em Jesus, não existe vida fora de Jesus. Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a vida. Você quer ter vida em abundância? Você quer ter uma esperança após morte, após essa partida, após esse portal, apenas essa transição? Porque a nossa vida aqui é temporária. A vida que nos aguarda, a vida que nos espera, a esperança para o cristão, ela não está aqui nesta vida, está na outra vida que Deus tem preparado para nós, na outra cidade, aonde não há o pecado, aonde não há choro, aonde não há tristeza. Essa é a promessa de Deus, é isso que Deus ele tem preparado para todos nós, e nós temos que tomar posse. Hoje nós iremos cercar a mesa do Senhor, esse momento de comunhão, aonde nós nos lembraremos de quem é Jesus. Jesus ele é o pão da vida, Jesus ele é a luz do mundo, Jesus ele é a porta que nos leva à salvação, Jesus é o nosso bom pastor, Jesus ele é a ressurreição e a vida, Jesus ele é o caminho, é a verdade, é a vida, Jesus é o nosso consolo, Jesus é a nossa esperança, aleluia, Jesus é o nosso mestre. Então nesta noite, neste momento de Santa Ceia, nos lembremos, não abandonemos Jesus, não deixe que a tribulação, não deixe que a perseguição, não deixe que as tristezas, que as decepções da vida apague essa esperança, apague essa aliança, rompa este vínculo, mas que esta noite o Espírito Santo venha fortalecer, aleluia, essa aliança, este compromisso que nós temos com o nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória.